Opa, futuros médicos veterinários e veterinárias, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de parasitologia veterinária aqui no canal. Antes de começarmos, gosto sempre de lembrar que as referências utilizadas para fazer esse vídeo estão na descrição. Os livros utilizados foram todos recomendados por profissionais na área. E é isso, bora começar o vídeo. Primeira aula, conceitos básicos. Então vamos lá. Primeiro conceito básico, o que é o parasitismo? Parasitismo é uma relação de simbiose. Tá, mas o que é uma relação de simbiose? Uma relação de simbiose é uma relação entre dois organismos distintos. Nesse caso, a gente está falando do parasitismo. Então, essa relação de simbiose, um dos organismos vai se favorecer, que é o próprio parasita, e vai ter o hospedeiro que vai sofrer um efeito deletério, ele vai sofrer uma perda. Existem também outras relações de simbiose, como o comensalismo. Um exemplo é a rêmora e o tubarão. Diferente do parasitismo, onde o indivíduo se beneficia e o outro sofre uma perda, nesse aqui, um indivíduo, que seria o tubarão, não tem nenhum efeito, ele está de boa, e a rêmora se beneficia do fato de estar grudada no tubarão, podendo se alimentar dos restos que ele se alimenta e pegando uma caroninha ali com ele, né? Outro exemplo de relação simbiótica que eu trouxe aqui é o mutualismo, que, no caso, ambos os indivíduos se beneficiam mutuamente. Nesse caso, eu trouxe os ruminantes e a microbiota intestinal deles, que é muito importante para o metabolismo deles, e as bactérias se beneficiam tendo um lugar apropriado para elas se manterem. Agora, o próximo conceito muito importante é o conceito de parasita. O parasita é o organismo que, com a finalidade de alimentar-se, reproduzir-se ou completar o seu ciclo de vida, se beneficia de um outro organismo, animal ou vegetal. Temos plantas que são parasitas também, que parasitam outras plantas de modo permanente ou temporário, produzindo um efeito deletério no hospedeiro, assim como eu havia falado antes. Agora, partindo para a classificação dos parasitas. Primeiramente, quanto ao local. Vamos ter ectoparasitas e endoparasitas. Os ectoparasitas são aqueles que vão parasitar o exterior do seu hospedeiro. Por exemplo, pulgas, carrapatos, moscas, ácaros. E os endoparasitas são aqueles que vão parasitar o interior do seu hospedeiro. Aqui eu trouxe Facila hepática, lombriga, Taenia solium, vários. Algo muito importante aqui é que quando a gente está falando de ectoparasitas, quando o animal está parasitado por um ectoparasita, a gente chama isso de infestação. E quando ele está parasitado por um endoparasita, a gente chama isso de infecção. Show de bola, rapaziada? Então, próximo, agora, classificação quanto ao tempo. Vamos ter dois tipos também: periódico/provisórios ou permanentes. Acho que meio que você já consegue deduzir só pelo nome, né? Os periódicos são aqueles que vão passar só uma fase da vida como parasita, que, por exemplo, é o berne da mosca, né? Que ele fica só nesse estágio larval dele, depois ele tem a vida livre dele como mosca. E os permanentes, como você provavelmente já deduziu, são aqueles que são parasitas a sua vida inteira, por exemplo, a giardia, as lombrigas e por aí vai. Agora, a classificação quanto à especificidade do parasita. Nós temos dois tipos também: stenoxenos e eurixenos. Os nomes meio confusos, mas steno de estreito, beleza? Ou seja, esses aqui são os parasitas que vão especificamente parasitar um grupo ou apenas um indivíduo só. Ele é específico para um só. Isso acontece muito nas lombrigas. Tu vai ver as lombrigas especificamente para aquele animal. Por exemplo, a lombriga de cão, lombriga de humano, são específicas. Alguns ácaros aqui, os ácaros das penas das aves. Agora, os eurixenos são o contrário disso. Eles possuem uma gama muito maior de animais que podem utilizar como hospedeiros definitivos, como o Toxoplasma gondii.
Certo, agora vamos falar da classificação quanto ao ciclo biológico do parasita. Novamente, vamos ter dois tipos, que vão ser os monoxenos e os heteroxenos. Os monoxenos vão ser aqueles que vão precisar apenas do hospedeiro definitivo para completar o seu ciclo. Se você não sabe o que é hospedeiro definitivo, segura aí, pequeno gafanhoto, já vou te explicar. Agora, os heteroxenos, diferente dos monoxenos, eles precisam de, além do seu hospedeiro definitivo, eles vão precisar de outros, como o hospedeiro intermediário. Agora, falando quanto à classificação do hospedeiro, que era o que eu estava falando antes até, vamos lá. O hospedeiro definitivo, que é o gato ali na imagem, eu botei o desenho de definitivo ali em vermelho para você ver melhor, é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele que aloja o parasita na sua fase de maturidade, ou seja, o parasita adulto vai estar lá. O hospedeiro definitivo desse parasita, que aqui é o Platinosomum illicens, é o gato. Então o objetivo dele é chegar lá, é estar na fase adulta lá no gato. O hospedeiro intermediário, aqui nesse caso, é o caramujo ali, esse molusco, e aquele outro artrópode ali no lado. Eu botei o izinho ali em verde para vocês. O hospedeiro intermediário ele vai alojar o parasita na sua forma larvada. Ali ele vai sofrer um desenvolvimento. E no hospedeiro paratênico, que nesse caso ali é o sapo, tá ali o pezinho para você. O sapo ingerindo esse artrópode que tem o parasita na sua forma larvada, ele vai se alojar no hospedeiro paratênico, mas ele, diferente do hospedeiro intermediário, ele não vai sofrer nenhuma transformação, ele não vai sofrer uma, abre aspas, metamorfose. Ele vai continuar no mesmo estado, esperando que o hospedeiro definitivo coma o hospedeiro paratênico e assim poder chegar na sua fase adulta dentro do hospedeiro definitivo. Show de bola, rapaziada! Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula bem curtinha. Próxima aula já vamos começar a falar sobre os grupos de parasitas. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, lembrem, podem comentar aqui, serão respondidas. Valeu, galera. Até a próxima.